eles estão sempre vamos dizer assim, na ordem do dia, né? É a expressão que a gente usa, na ordem do dia para estudar para o Enem. Primeiro de tudo, porque a gente está falando de história recente. Isso é bem importante. Que aí é um conceito de história. E esses assuntos, eles ainda geram controvérsias. Depois, ao final da aula, até eu compartilho com vocês um link de um... Não sei se vocês escutam podcast, né? Mas eu escuto e faço muito podcast, e tem um podcast de história chamado História FM, que é fácil de achar, você não paga nada para escutar nem nada. E eles lançaram um programa ontem falando muito dos mitos, né, da nossa história do Brasil. E entenda, né, dá um trabalho do cacete explicar a origem da própria palavra mito. E, por favor, em nenhum momento eu vou falar o nome do imbecil do presidente, até porque vocês sabem que eu não falo. Mito é toda uma construção de histórias que servem para justificar algumas ações, algumas coisas que ocorrem durante o nosso tempo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem recente. No final do ano passado, quando a gente estava próximo à comemoração do Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, começou-se a falar muito no Brasil, a recuperar um texto que falava que Zumbi dos Palmares tinha escravo, né? Isso é um mito. Isso é um mito. Exatamente para invalidar essa figura do Zumbi dos Palmares. Como é que o grande lutador, né, da emancipação negra no Brasil tinha escravos? Oh, que legal, Sara. Bom saber, bom saber. Em novembro acontecem várias coisas boas. Apesar de você ser escorpiana, né? Você ainda é escorpiana ou já é sagitariana? Black Friday também. Então, assim, essa história de dizer que o zumbi tinha escravos é para invalidar a figura do zumbi. Então, quando a gente for falar de ditadura, a gente vai estar vendo lá que aqui no Brasil estão utilizando um termo ridículo chamado ditabranda, né? Não, porque a ditadura nem foi tão ruim assim, né? Foi uma ditabranda, mas é uma forma. A utilização dessa palavra tem qual intenção? De dizer o seguinte: essa ditadura que todo mundo acha que foi ruim, que não sei o quê, era uma ditadura, um golpe, uma revolução que foi usada para libertar o Brasil dos comunistas. Então, essas mitificações da nossa história, elas têm um propósito, tá bom? E eu não sei, né, se vocês já sabem, mas eu acredito que a gente já está aqui estudando há 5 meses direto. Vocês já perceberam que fato é uma coisa, fato histórico é uma coisa. A politização desse fato é uma coisa totalmente diferente, né? Eu tenho as minhas opiniões, eu já disse aqui, eu falo abertamente em qualquer sala de aula que eu entre, que eu sou contra o imbecil que governa esse país e toda a política dele que não ajuda nem nada, ponto. Mas se eu tiver que, num futuro próximo, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, ter de dar aula sobre esse período que a gente está vivendo hoje, eu vou contar os fatos, né? Os fatos. A minha opinião pessoal são outros 500, né? E o que eu tento mostrar aqui é o que eu estou falando. Muitas pessoas se utilizam de diversas artimanhas, vamos dizer assim, rocambolescas, né, no sentido de enrolar todo mundo, para justificar, né? Então, eu tenho, não gosto dessa emancipação negra toda que está tendo.
Então eu critico, agora tudo se fala de preto. Peraí. Agora tudo se fala de preto, velho. A gente tem que muita coisa discutir, como a gente já discutiu naquela aula sobre escravidão, os processos de escravidão e os preconceitos dos cachorros nervosos. Então vamos começar. Eu vou agora lançar na cabeça de vocês, depois desse slide aqui, vou lançar uma maldição na cabeça de vocês, porque eu estou com essa maldição na minha cabeça e eu vou mandar essa maldição para a cabeça de vocês. Nós vamos começar a falar do glorioso Getúlio Vargas, que governou continuamente este país entre 1930 e 1945, e só por esse simples fato você já pode entender que a gente viveu sob uma ditadura. Mas a gente vai chegar nesse ponto bem lá na frente. Então, deixa eu lançar a maldição aqui na cabeça de vocês. Vou botar aqui. Aumentem seus fones de ouvido para escutar essa pérola. Certa menina desencantado, cujo papai foi senador, ao ver o povo encarnado, sem se pintar mudou de cor. Veja, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. Veja, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. Tô lhe escutando, não. Vocês ouviram a música toda direitinho? Sim, parece não aquelas consegui, não, marchinhas de professor. carnaval. Isso. É tipo a marchinha, mas eu não conseguia entender a letra totalmente. Então, peraí, vou tentar, vamos fazer mais uma vez, peraí.
nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. Zé, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. Zé, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. Certa menina desencantada, cujo papai foi senador, ao ver o povo desencarnado, sem se pintar mudou de cor. Zé, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. Zé, seu tu, é Lili, ó, Getúlio. E esta bodega permanece tocando lá de infinito. Se for uma marchinha de carnaval. Agora deu para todo mundo escutar direitinho? Teve menos problema? Agora eu consegui entender, professor. É uma marchinha pro Getúlio. Gé. Teu tu. Gente, quando eu estava preparando essa aula, eu peguei isso. Eu falei, mano, a porra da música não saiu mais da minha cabeça. E eu tô agora cantando ela o tempo todo. Eu tudo andando em casa. Gé, teu tu. Então vamos lá. Ah, tá. Muito obrigada, né, professor? Muito obrigado por essa agora. Depois Vou você cantar fica... esse refrão agora o tempo todo. Gé. Vamos lá. É, mas Thiago ficou na minha cabeça também. Não, se vocês quiserem, eu toco mais uma vez aqui, sem problema. Se Não, gostaram da música. A grande questão, eu tô brincando aqui, já tá até começando aqui. A grande questão, eu tô botando isso aqui como introdução, porque assim como eu estava falando antes dessa questão dessa mitificação, o Vargas é esse tipo de governante que se fala muito sobre ele e efetivamente pouco se sabe. Entendeu? O Getúlio Vargas é o governante que ficou que é o período que a gente está estudando, durante 15 anos no poder. Ele sai em 1945, tira 5 anos de férias e volta a ser presidente do Brasil em 1950, até se matar em 1954. Então, por isso você já tem uma ideia. Ele ficou ao todo, vamos colocar aí, 19 anos, né, governando o Brasil. E o que acontece? Ele ficou muito tempo no imaginário das pessoas. O avô da minha esposa, ele tem hoje 93 anos, se eu não me engano. 93. E quando ele completou 90, eu fui perguntando um monte de coisas para ele, né? Que aí a gente um dia pode ter essa aula sobre memória individual, memória coletiva. Eu acho algo bem importante da gente trabalhar. Mas vamos lá. E aí eu perguntei vários fatos. O senhor viu tal coisa acontecer e tal. E ele me disse, por exemplo, que ele estava no dia quando Getúlio se matou, em agosto de 54, ele estava no meio da multidão que ajudou vamos dizer assim, durante o cortejo que levou o caixão do Getúlio para o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, e levou o corpo do Getúlio para o Rio Grande do Sul. Então, poxa, o avô da Renata tem 93 anos. Ele viu um pedaço da história. Né? Ele estava ali, né? Vamos tirar aí, ele está com 93, vamos tirar 50, 70, era um garoto de 18, 20 e poucos anos. Ele estava no meio do Fuduns. Então, a imagem do Getúlio ainda é um pouco forte na cabeça dele. Se você perguntar sobre ditadura com ele, então, a mesma coisa. Entendeu? Ele vai ter uma memória muito forte desse período, inclusive porque ele trabalhou no Porto do Rio de Janeiro. Ele viu um monte de maracutaia que os militares faziam
para entrar o contrabando que eles queriam no Brasil, entendeu? Mas é isso que a gente está falando de um cara, né? A memória coletiva, ou seja, a percepção que as pessoas têm sobre um governo, é um negócio que você não tem nem como mensurar. Ela não vamos dizer assim, ela não é objetiva, ela não é precisa. Então não dá para a gente... E o Getúlio, como esse cara governou durante muito tempo, na cabeça dos mais velhos, se você perguntar para os mais velhos, o que você acha do Getúlio? Melhor presidente que esse país já teve. É o pai dos pobres. Né? Teu, tu. Então, a grande questão que fica, a gente precisa contar os fatos e analisar essa era Vargas para a gente entender. Então, vamos lá. Por definição, a Era Vargas é o período da história do Brasil entre 30 e 45, 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de forma contínua. Não teve eleição para presidente. Compreende? E aí já a primeira parte que vocês têm que pegar. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, desses 15 anos que ele ficou no poder, esse período é dividido em 3 fases. É a forma da gente entender. Né? Não fica na hora, no dia, no momento em que o cara está lá fazendo o governo, nominado dessa forma. Mas depois, né, os historiadores mais recentes analisam e dá para definir que o Vargas governou de um determinado jeito, de tal época a tal época, então a gente chama de governo provisório, de tal época a tal época é o governo constitucional, e de tal época a tal época é o Estado Novo. Essa época foi um divisor de águas na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. E por isso a gente tem que ter uma coisa aqui para a gente pensar. Tá? O primeiro de tudo, né? O Brasil, né, ontem comemorou-se isso, o Brasil tornou-se um país independente no dia 7 de setembro de 1822. Portanto, há 198 anos atrás. Então, o Brasil, como país, e não parte do Império Português, só tem 198 anos. Ok? Primeiro ponto. Desses 198 anos, o Brasil foi governado pelo Pedro II, pelo Pedro I e pelo Pedro II durante 60 anos, mais ou menos. Né? É um período de tempo que vai de 1822 a 1889. Então, é 67 anos. Então, de 1889 para cá, a gente tem aí 130 anos. 130 anos de governos republicanos, constitucionais e democráticos. Mas aí teve a ditadura. Né? Então, dos 130 e poucos anos, vamos tirar os 20 da ditadura, 111 anos. Mas aí o Vargas governou por 15 anos, ditatorialmente. Então, dos 111, vamos tirar 15, 90 e poucos. 90 anos, gente. Um avô da Renata. Então, a gente precisa levar isso em consideração, que é o seguinte... Renata, né? Minha esposa. A gente precisa levar isso em consideração. Nós somos um país muito, muito, muito jovem. Existem países tão jovens quanto a gente. Por exemplo, o caso da Alemanha, o caso da Itália. São até mais novos, né? A Itália só se unificou em 1871, o mesmo caso da Alemanha, 1870. Só virou um país. Então, só que a Alemanha era formada por diversos reinos. E um dia eles resolveram, vamos unificar esses reinos e formar um país. Um monte de reino rico. Aqui não, aqui a gente foi uma colônia do Império Português. A gente foi explorado durante muito tempo. E no caso do Vargas, né, o Vargas começa a mudar por quê? Somente em 1930, ou seja, 90 anos atrás, é que um monte de, vou botar aqui em aspas bem grande, um monte de benefícios, uma série de benefícios que a gente tem hoje em dia, que foram criadas naquele momento. Então tem só 90 anos.
E aí, aí agora, por exemplo, aí a crítica, a partir dos fatos. Se existe hoje, por exemplo, uma consolidação das leis do trabalho, ou seja, um livro, um conjunto de leis que defende o trabalhador. Isso foi criado no governo Vargas, em 1943. Não sou ruim de matemática, vocês já sabem disso. Então, vamos botar aí em 60, 80 anos atrás. 80 anos atrás. Bicho, a gente hoje vive num governo que diz, olha, para ter emprego tem que perder direito. Só que o cara está ignorando toda a luta que houve antes de 1943 para que as pessoas pudessem ter leis que o protegessem. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. A Revolução de 30 marcou o fim da República Velha. Não vou entrar nessa denominação agora, mas a República Velha é o antes de 1930, né, que é a primeira república, né, o governo do Deodoro da Fonseca, do Marechal Floriano e de todos os outros presidentes civis que a gente vai falar ali. Então, que vai entre 1889 e 1930, tá bom? A Revolução de 30 marcou o fim da República Velha, ou a Velha República, com a deposição do presidente Washington Luiz, a revogação, né, o fim da Constituição de 1891, que foi, inclusive, promulgada, a primeira Constituição do Brasil foi promulgada no dia do meu aniversário, 24 de fevereiro, com o objetivo de estabelecer de uma nova ordem constitucional a dissolução do Congresso Nacional, ou seja, não tinha mais parlamentares, deputados, representantes do povo, intervenção federal em governos estaduais e alteração do cenário político, com a supressão, diminuição da hegemonia, ou seja, do controle, até então apreciada por oligarquias agrárias de São Paulo e Minas Gerais. E sinaliza o início da Era Vargas, tendo em conta que, após o triunfo da Revolução, uma junta militar provisória cedeu o poder a Vargas, reconhecido como líder do movimento revolucionário. Então, marquem isso. 1930 é um momento onde se encerra a República Velha, ok? A República, veja, se encerra no sentido de vamos tentar mudar, porque não acaba. Eu vou dar uns exemplos aqui, vocês vão entender. E vamos começar a fazer, daqui, a partir de 1930, o novo. O quê? Primeiro de tudo, vocês já ouviram essa expressão aí, né? A política do café com leite. A política do café com leite é um grande acordo, vamos colocar dessa forma, né? Horrorosa, por sinal, mas a gente tem que colocar. É um grande acordo entre os governadores e o governo federal, né? Durante os primeiros anos da República Velha. Olha o que eu falei aqui, ó. O que era a República Velha? Quando eu pergunto, ninguém vai perguntar a data, mas quando vocês virem esse termo, República Velha, vocês sabem que eles estão falando entre 1889 e 1930, ou seja, antes do Vargas. Quando eles falarem Era Vargas, vão falar de 1930 a 1945. Entendeu essa divisão? Que é o Brasil República. Em que o governo federal apoiava os governos estaduais sem restrições. E, em troca, eles, os governadores, faziam uso dos seus coronéis, né, o coronelismo, e elegiam bancadas a favor do governo federal para a 5ª Assembleia Legislativa, de forma que nem governo federal, nem os governos estaduais enfrentassem qualquer tipo de oposição. Então, vamos trazer para o nosso contexto atual, por exemplo. A gente está aqui em 2020. Desgraçadamente, a gente tem eleição esse ano. Por um lado, isso é bom, a gente ainda vive numa democracia, e a gente ainda tem o direito. Por que eu falo direito? Porque se a gente é obrigado a votar, isso não é um direito, né? É como se eu digo assim para você: ô Mariana, vai beber água. A Mariana, não, Bruno, mas eu não estou com sede. Não, mas vai beber água. Eu não quero beber água. Estou falando para você, bebe água, porra. Eu não estou com sede. Vai que eu estou mandando. Isso é o voto. Isso é o voto no nosso país. É um direito que eu tenho.
mas eu sou obrigado a exercer esse direito, mesmo que eu não queira. Então a gente está em época de eleição. Como é que funcionava essa política dos governadores, né, ou dos estados, e essa república do café com leite? A gente sabe que você tem o presidente, os senadores, os deputados federais, os governadores, os deputados estaduais. Então, para o governador, por exemplo, do Rio de Janeiro, conseguir verbas, conseguir obras do governo federal, o que o governador do Rio fazia? Ele agia, né, fazia com que seus cabos eleitorais, no caso os coronéis, agissem para eleger os candidatos que o governador queria. Aí o governador montava uma bancada, né, a bancada pró-governador. Beleza, olha. Então, todos os projetos que o governador propusesse, ele ia conseguir votar, porque a maioria da bancada era favorável a ele. Da mesma forma, no caso do governo federal, os governadores estaduais faziam com que os deputados federais, que ficam em Brasília, na época ficavam aqui no Rio de Janeiro, mas hoje ficam em Brasília, esses deputados federais que fossem eleitos pelo estado do Rio de Janeiro fossem a favor do Bolsonaro, ou do Bolsonaro, do presidente. Né? Mas é o exemplo que eu quero dizer. Esse babaca do Wilson Witzel, né, que foi o último governador aqui do Rio de Janeiro a ser preso, a ser investigado. Ele entrou na onda do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai vir aí, vai mudar a política, então vamos todo mundo se alinhar, seja no estado do Rio, seja em Brasília, porque aí o governo vai ajudar o Rio de Janeiro. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Saiu o Witzel, que era adversário do imbecil, o vice-governador que assumiu, hoje é aliado. Então, eles vão encerrar as investigações contra o Flávio, etc, etc, etc. Desculpa que eu estava no outro slide e não vi aqui. Obrigado, Sara, por esse segredo aí, ajudou bastante. Até aí, ok, gente? Vocês entenderam essa explicação que eu dei dessa política? No caso da política do café com leite, né, que é o que a gente vai ver aqui, né? Isso aqui é a explicação. O que acabava acontecendo? Minas Gerais e São Paulo, que eram os grandes produtores, São Paulo de café, Minas Gerais de leite e derivados do leite, conseguiam exercer grande influência econômica e política no país. São Paulo como produzindo o produto de maior exportação do nosso país, né, o café, e Minas com o produto que mais deriva na vida do brasileiro. E do leite, tem o leite, a manteiga, o queijo, e por aí vai. E esses estados são maiores e mais populosos. Então, conseguia influir muito na política. Não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, lá naquele videozinho da musiquinha, quando ela começa, olha só uma coisa importante. Vocês estão vendo aí? O Getúlio Vargas, na eleição de 1930, ele recebeu 742.794 votos. Não é nem 1 milhão de votos. Óbvio, só votavam homens, não votavam mulheres, não votavam indígenas, não votavam presidiários e não votavam analfabetos. Hoje, se um candidato tem 50, 60, 70 milhões de votos, é porque, a partir do Getúlio Vargas, as mulheres puderam votar, os silvícolas, né, os indígenas puderam votar, né, participar da vida política do país com o seu voto. Ok? Então, continuando aqui. Exato, falamos disso. Então, em 1930, ocorre uma coisa, ocorre um problema. Tá? As eleições de 1930, mais uma vez,
havia uma alternância, né, de candidatos apresentados. Hora de São Paulo, hora de Minas Gerais. Nas eleições de 1930, Minas Gerais queria que fosse um candidato escolhido por ela, né, para ser o presidente da República em 1930. Só que São Paulo não quis fazer o acordo com Minas Gerais e indicou seu próprio candidato, que foi o Júlio Prestes. Cuidado, não confundir Júlio Prestes, candidato da eleição de 1930, e eleito, inclusive, com Luiz Carlos Prestes, que foi o presidente do primeiro Partido Comunista do Brasil, que foi o responsável pela coluna Prestes, que andou esse país inteiro, vamos dizer assim, evangelizando as pessoas, etc, etc. Tá? Júlio Prestes, uma pessoa, Luiz Carlos Prestes, outra. E aí, Minas Gerais falou assim, porra, é São Paulo? Vai me sacanear dessa forma? Vai agressivar? Não vai apoiar o meu candidato? Então, eu vou apoiar outro. Quem será esse outro? Vai ser o Getúlio Vargas. Minas ia colocar a sua força política, os coronéis, né, o voto de cabresto. Vocês terem um absurdo, gente. Por exemplo, uma pessoa como eu, a minha pessoa, o meu físico, anos atrás, eu conseguia votar 5 vezes. Porque eu ia na sessão eleitoral assim. Aí votava num candidato. Dava uma volta na esquina, tirava uma parte da barba, deixava o bigode. Votava uma segunda vez. Dava uma volta na esquina, tirava o bigode, votava de novo. Dava outra volta na esquina, cortava o cabelo, votava de novo. Isso sem falar que os caras conseguiam fazer com que mortos votassem, dava para tirar documento, né, para as pessoas votar. E, óbvio, né, as pessoas pressionavam. Eu quero aqui abrir um... Professor, Diga. e imagina que se tivesse bem mais votos do que tem de população. Já ocorreu. No país inteiro isso nunca aconteceu, mas em algumas cidades isso já aconteceu. Isso já aconteceu. No interior de São Paulo isso já aconteceu algumas vezes. E aí para você ver. E aí eu quero abrir aqui um grandíssimo parênteses, até porque eu estou falando com vocês que são jovens, e o jovem ele é desbravador, o jovem ele é destemido, o jovem desafia tudo, e o jovem não se importa com nada, né? Eu já fui assim também, gente. Já fui, juro que eu já fui. Eu queria mudar o mundo. Depois eu conto essa história para vocês. Eu já quis mudar o mundo, até o dia que eu esqueci de comprar arroz para dentro de casa. Aí, vejam só, por que eu quero abrir esse parênteses? Como hoje a gente vive uma crise de representatividade política no nosso país, né? Ou seja, a gente não consegue enxergar nos governantes que estão por aí alguma coisa que preste. Vamos combinar isso, né? Nem o A, nem o B, nem o C, acho que até o Z não tem um político que preste. Na minha opinião, nenhum político presta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece? A gente vive num país que as pessoas podem dizer um monte de coisa, mas se vai um pouquinho mais para o interior, Sara, que mora no interior da Bahia, Mariana também mora no interior de Minas Gerais, eu não sei, Rebeca não mora no interior, né? Mora na cidade, né? Aqui na verdade é o interior, não é a capital, só que tá crescendo muito, aí tá quase virando, ficando muito perto da capital, entendeu? Certo, certo. Ó, Sara falando que é bem fodido. Imagino. Tá falando dessa forma. Então, vejam bem, o que acontece? Por que eu estou falando dessa distinção do interior? Porque a gente sabe que na capital, por exemplo, eu posso falar aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo fala pra caramba do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Onde você mora, Fabrício? Fabrício é de São Paulo, né, Fabrício? E todo mundo fala muito aqui do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Só que se a gente se afasta um pouquinho mais... Paraíba. O Fabrício é da Paraíba, é o Gabriel que é do... São Sebastião do... Nossa Senhora. Interiorzão.
A gente sabe que é o seguinte, não tem a mesma fiscalização que existiria numa grande cidade, né? Porque nesses interiorzão não existe essa fiscalização e o cara propõe para você, entendeu? Ou, aqui, ó, tô chegando com um candidato aí, esse é forte mesmo, vai apoiar a nossa comunidade, 50 para votar nele. Fiscalização é o papel que o poder público usa para limpar a Ô, bunda. professor, aqui tem muito isso. Tanto que muita gente faz assim, vamos falar com algum dos caras aí que fica no poder, né, daqui, pra, Uhum. tipo, eu Aqui é voto do se mesmo você jeito. pagar, tipo, a maior parte da autoescola, aí eles pagam a escola todo dia. Eles fazem muito isso. Tipo, eu conheço gente que já fez isso, sabe? Ou ganha Que dinheiro pra dirigir os carros e tudo mais, ou conseguir emprego na prefeitura. Aqui ainda tem muito isso, sabe? Então, e utilizando isso, né, fiscalização, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber? Pelo amor de Deus, se alguém vier perguntar para vocês, ó, me dá aí seu número do título de eleitor. Não dá não, porra. Não dá não. É um jeito do cara controlar quem votou. Ele não dá para ele saber que você votou. Que aí eu falo isso, eu iniciei falando aquele negócio do jovem, que é isso aqui, aquilo outro. É por conta disso. Porque muitos dos meus alunos falam assim, o cara me dá R$ 50, mas eu não voto nele. Eu digo que voto, né? Eu digo que voto, mas não voto. Mas é que esse não é o caso. É que esse não é o caso. É que quando você para pensar que esse cara, se eleito for, por exemplo, você recebeu 50. Quanto tempo dura mesmo R$ 50 na mão da gente? 20 dias? 30 dias? R$ 50 dura? Duvido, né? Então, esse cara hoje, se eleito for, dependendo da cidade, do cargo, etc., o cara vai ganhar muito mais. Só de creme de cabelo vai mais até do que 50. Esse cara, dependendo do tempo, beleza, entendeu? É uma forma, Fabrício, é uma forma de votar. Entende? Não acredita nessa história não, 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 não é não, Sara, não é não. Não acredita nessa história que levam o teu voto para isso, aquilo. Não, não é isso. Porra, Gabriel! Caraca, vou querer chegar aí, cara. Porra, pizza de mussarela, calabresa e, sei lá, de marguerita com manjericão em cima, todo, R$ 50 tá bom. Mas você não sabe quanto esse cara vai ganhar, né? Você não sabe quanto esse cara vai ganhar. Ao invés de você. Se R$ 50 não dá para passar um dia inteiro, né? Se você tiver que ir na rua, estamos todos. Se você não, esse dinheiro não vai te durar um dia inteiro, como é que tu vai eleger um cara para ganhar mais do que você por 4 anos? E esse ciclo se repete, se repete, se repete. Então, muito cuidado com isso. Isso é o tal do, do voto de cabresto. O cara. Mas não deixa de escutar minha aula, não, rapaz. O cara, ele te compra com R$ 50 e ele fica nesse ciclo repetitivo. E uma vez que você, entre aspas, fecha com esse cara, ele vai estar sempre ali, ó. E no dia que você disser não, você está ferrado. E aí, como diz, não tem fiscalização. Aí um belo dia tu tá andando na rua, vem uns caras para te dar um susto. Só para lembrar você que você deve, entre aspas, para esse político. Então a gente está em época de eleição. Justifica o voto, vai lá e vota em branco, vai lá e anula o voto, mas não vende seu voto para ninguém. Né? Não contribua. Exato. Pô, aí tem isso. Né? O cara vai lá e te dá um bom dinheiro. Mas depois disso, amigo, depois que ele está eleito, se tu for cobrar dele, o postinho de saúde aqui da rua, que disseram que ia consertar, o terminal do capeamento aqui, o asfalto aqui da rua, né? Vai cobrar deles. Então, por quê? Porque serve nessa estrutura que a gente estava falando aqui antes. Né? Volta. Entendi? Da Aqui, coronelismo aqui, e da política do aqui. café com leite. Como é, Fabrício? Repete, por favor.
Aqui, se eles pagar e a pessoa for atrás deles, eles falam, não, eu já comprei seu voto, não lhe devo nada mais não. Pronto. Não, e essa eu acho que é uma característica do nordestino. Aqui no sul a gente dá umas voltas e tal. O nordestino não, ele fala na lata, não, já te paguei, por que você tá aqui atrás de mim? Tá tudo certo atrás, gente. Muito bom isso. Então, muito bem. O que acontece? Em 1930, por que existiam fraudes nas eleições? Por que existiam fraudes nas eleições? O Júlio Prestes ganha. Né? Minas deu apoio ao Getúlio Vargas, e aí tem um detalhe bem importante. O Getúlio Vargas é um candidato que vem do Rio Grande do Sul. E o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas era o deputado João Pessoa, um deputado que veio da Paraíba, terra de Fabrício. Lá, né, no glorioso estado da Paraíba, tá lá a bandeirona do Nego, né, bandeira linda, vermelha e preta, escrito Nego. O que acontece? O João Pessoa se envolveu numa confusão, numa briga de bar, perto das eleições. E mataram João Pessoa. E muito do que se diz é que isso tinha sido armado, né, justamente para abalar a candidatura do Getúlio Vargas e do João Pessoa, e assim eles desistirem. Só que eles não desistiram, né, e por conta do roubo, né, das fraudes nas urnas, etc., o Júlio Prestes ganha. O que o Vargas vai fazer? Fala assim, não, nós vamos... Cadê aqui? Vamos, tio. Aqui. Inicia-se a Revolução de 30, ou seja, onde militares, liderados pelo Getúlio Vargas, né, impedem a posse do Júlio Prestes, né, aqui no Rio de Janeiro, e o Vargas assume o controle. Ou seja, ele dá um golpe. A chamada Revolução de 30 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz, né, no dia 24 de outubro, impediu a posse do presidente eleito, né, com fraude, que era o Júlio Prestes. Certo? Então, a partir de 1930, começa a Era Vargas. Ok? E aí, guardando lá, já disse, o governo Vargas, o Vargas fica no comando por 15 anos. E ele tem 3 fases. Hoje a gente vai pegar essa primeira fase, um pedaço dessa primeira fase, que é o chamado governo provisório. O próprio nome está dizendo. Não era para o Vargas ficar tanto tempo no poder. Era para ele ser um governo provisório. Mas quando você olha ali, que eu estou mostrando, 1930, 1934, é um mandato presidencial de hoje em dia, de 4 anos. Né? Às 3h da tarde de 3 de novembro, aí vamos lá, para quem gosta de data, vamos só voltar rapidão. No dia 24 de outubro, ocorre a deposição, né, do Washington Luiz e ocorre a Revolução de 30. Né? Os militares tomam o poder. E tem uma foto que eu vou mostrar ali depois, bem engraçadinha. No dia 3 de novembro, uma junta militar provisória passou o poder no Palácio do Catete, que fica aqui no Rio de Janeiro, antes de Brasília ser a capital do país, o Rio de Janeiro é que era a capital do país, que vestia a farda militar pela última vez na sua vida, encerrando a chamada República Velha. No discurso de posse, Getúlio estabelece 17 metas a serem cumpridas pelo governo provisório. Na mesma hora, no centro da cidade do Rio de Janeiro, os soldados gaúchos, que muitos dizem que vieram marchando de cavalo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro para ocupar o governo, cumpriam a promessa de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução de 30. Olha isso aí. Eu queria mostrar para vocês no map, deixa eu mostrar aqui,
Avenida Rio Branco. Para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Cadê ela aqui? Só um momento, gente. Que o meu computador está uma beleza de merda. Pra cá. Então vamos lá. Gente, mudou tudo. Não tem mais Avenida Rio Branco. Cara da Neve. Cidade não. É pra cá, né, Bruno? Aqui, ó. Pronto. Eu quero botar vocês lá dentro da... Ô, diacho. Tô quase desistindo. Tão ruim que tá. Rio Branco. Vamos aqui, gente. Vou ver aqui. Se ele me ajuda aqui mais facilmente. Ah, tá. Vamos lá. Vou só parar essa apresentação. E a gente vem para cá. Vou ver isso. Para cá. O final da rua tá aqui. Ah, no final. Vou tentar fazer vocês viajarem aqui comigo. Uma viagem pelo Google Maps. Só para vocês terem uma ideia, só para situar vocês, porque eu estou mostrando aqui uma foto. Então, vamos lá. Estamos aqui na Avenida Rio Branco. Tá? Esse é o centro do Rio de Janeiro. Está todo mundo vendo aí bonitinho? Aí, sai você daqui. Eu não quero andar na calçada junto com a rapaziada. Deixa eu botar aqui, fechar isso aqui. Eu fui parar debaixo do túnel. Que maravilha. Tu é bem, né? Tô tentando e não tô conseguindo. Deixa pra lá essa porra, já tô ficando puto. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o bonequinho lá. Derrubaram o obelisco? Não. Tá lá do outro lado. Não vai dar. O computador tá de sacanagem comigo. Perdi. Foda-se. Perdi a paciência. O que acontece? Nessa via larga que a gente estava vendo ali, tem esse aqui é um piruzão de pedra, né? Um obelisco da cidade que inaugura. Vocês estão vendo aqui escrito Avenida Central, né? Que era antigamente como era chamada a Avenida Rio Branco. Isso. Agora estamos compartilhando isso aqui, né? Não. Ai, caralho. Sim, sim. Boa lembrança, Fabrício. Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Isso é uma puta sacanagem, porque é o seguinte, você vê que é um bando de caras, uns rancheiros, uns chucro do cacete. Eu gosto muito da expressão desse cara aqui. A cara de espanto dele vendo a máquina fotográfica, né? A gente está falando em 1930, mas até hoje tem gente que se espanta com o que um smartphone é capaz de fazer. Imagina o cara vendo uma máquina fotográfica e tipo assim, tá, e daí? Entendeu? Tirei uma foto. Getúlio tornou-se o chefe do governo provisório com amplos poderes. Os revolucionários não aceitavam o título presidente da República. O seu governo provisório foi o segundo da República, né? O primeiro governo provisório foi o de Deodoro da Fonseca, quando proclamou a República, em 15 de novembro de 1889, e Getúlio governava através de decreto. Veja.
como é que um presidente deve agir, né? Eu quero aumentar o salário mínimo, por exemplo. O presidente decide que ele quer aumentar o salário mínimo. Obviamente que aumentar o salário mínimo implica em um monte de outras coisas. Tipo, não, hoje o salário mínimo está em 1.045, 1.054, alguma coisa assim. Eu quero que agora o salário mínimo seja R$ 3.000. Ou seja, o mínimo, né? O salário mínimo, ele é só uma ideia, é uma base que todo mundo utiliza para pagar as pessoas. Então, por exemplo, quando eu digo, não, agora o salário mínimo é R$ 3.000, qualquer cara de qualquer emprego que ganhe um salário mínimo vai passar a ganhar R$ 3.000. Isso tem um impacto econômico muito grande, porque ontem o cara era ali, mais uma vez vou citar esse exemplo, o atendente de lanchonete, que só, qual o salgado que o senhor deseja? Tal, o joelho. Qual o suco? Guaraná. Pum. O cara recebe um salário mínimo por isso. Tem desconto? Tem. Mas esse mesmo cara agora passa a ganhar R$ 3.000. Ele não é especializado em nada, ele não termina o ensino médio, e por aí vai, e esse cara passa a ganhar R$ 3.000? Não é bem assim. Agora, como ele é o presidente da República, ele pode decretar, né? Então, ele decreta que isso tem que ser cumprido. Dá para fazer isso sempre? Só se não desrespeitar a Constituição. Só que, lembra, em 1930, os caras aboliram a Constituição, que existia desde 1891. Então, não tinha mais Constituição, não tinha mais conjunto de leis no país. Então, todas as palavras, tudo que era decidido nesse país vinha por parte única e exclusivamente do presidente. Esses decretos sempre começavam assim: o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, isso inclusive mudou depois, tá? Hoje nós não nos chamamos mais República dos Estados Unidos. Hoje nós somos a República Federativa do Brasil. Considerando que, então, a Revolução ocorreu no dia 24 de outubro, no dia 11 de novembro de 1930 foi baixado o decreto 19.398, que instituiu e regulamentou o funcionamento do governo provisório. Ou seja, era para ser provisório, então agora vamos seguir provisoriamente. Deixa provisório aí o negócio. Entretanto, como o próprio Getúlio confirma no diário dele, no dia 4 de dezembro de 32, nada foi encontrado de irregularidades e de corrupção no regime do Washington Luiz, depois de 1930, motivo pelo qual mais tarde sugeriu a expressão os honrados políticos da República Velha. O Tribunal Especial foi dissolvido em 32 sem ter condenado ninguém. E aí, vou fazer um outro parênteses grande aqui para a gente ter muito cuidado. A gente está vivendo um momento no nosso país que diz muito, vamos colocar dessa forma, porque os governos do passado, como se só os de hoje tivessem certos. Alto lá. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Recentemente eu escutei o seguinte: no Brasil, a maioria da população tem uma percepção de que o Brasil seria um país muito melhor se não houvesse corrupção. E aí tudo ok. Nada errado quanto a isso, né? As pessoas estão certas em pensar dessa forma. Só que alguns cálculos já foram feitos e foi analisado que é o seguinte: no geral, né, por conta da investigação Lava Jato, etc., a corrupção roubou do nosso país 2% do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma de todas as riquezas e despesas de um país. Então vamos só pensar o seguinte: PIB do Brasil 2019. O PIB do Brasil em 2019 foi de 7 trilhões de reais. 7 trilhões. Então vamos pegar 7 trilhões e 300. Vou tentar botar aqui, tá? Na calculadora. 7,3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Aí, 1, 2, 3. Isso aí, 7 trilhões. Vezes 2 dividido por 100. Ele zerou a porra. Ah, porque eu botei vírgula, caralho. 7, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 trilhões e 300 mil. Dividido por 2%. Vocês sabem quanto é 2% de 7 trilhões? 146 milhões de reais. De tudo que se produziu no país, tudo que se produziu, tudo que se gastou, 2% é 146 milhões de reais. Porra, óbvio que se me dessem 146 milhões de reais hoje, eu dava 1 milhãozinho para cada um de vocês que estão aqui presente hoje, ficava com mais 140 milhões de reais, a vida de vocês ia estar muito boa, afinal de contas 1 milhão é dinheiro pra caramba, mas eu não seria podre de rico, seria rico, só rico. Ia deixar de ser classe média baixa, né, baixíssimo, para ser rico, ponto. Vocês também sairiam, né, da classe média baixa que vocês são, ficariam ali, na classe média um pouco alta, que só tem 1 milhão. Vocês acham que 1 milhão é muito? Não, 1 milhão é pouco. Pega aí uma casa bonita que você quer ter, 500 conto, 500 mil, pode ser a casa, 500 mil, aí tu vai querer formar um negócio, pronto, já foi embora, 1 milhão foi embora rápido. 146 milhões de reais de corrupção é nada. É nada. É muita coisa? É. Mas não constrói hospital, por exemplo. Não dá para construir hospital com 146 milhões de reais. Um hospital para cada cidade do país. Não dá. Então, o que eu quero dizer com isso? Rouba-se bastante no país? Rouba-se bastante no país. Mas isso não quer dizer que não haja outros problemas que deem para resolver. Porque tem a corrupção? Tem. A obra foi orçada em não sei quantos milhões, 100 milhões de reais. Aí ela vai demorar 2 anos para ser concluída. Aí tu vai ver a obra já tem 10, de 100 milhões ela já está custando meio bilhão. E por quê? Porque fica enrolando. Nessa frase aqui do Vargas, né, foi feita uma investigação e viu que não tinha corrupção. Eles acusavam o Washington Luiz de corrupção e não tinha corrupção. Perceberam isso? No início do governo provisório, houve uma espécie de comando revolucionário, denominado oficialmente de Conselho Nacional Consultivo, criado pelo decreto que regulamentou o governo provisório, e que recebeu o apelido de Gabinete Negro, do qual faziam parte Getúlio Vargas, Pedro Ernesto, General José Fernandes Leite Castro, Ari Parreiras, Valdo Aranha, Góes Monteiro, Zé Américo, entre outros. O Gabinete Negro se sobrepunha ao gabinete ministerial, tomava as decisões e definia os rumos da Revolução. Ou seja, foi um golpe, formou-se um governo, esse governo não tinha ministros, não tinha deputados, não tinha Constituição, e quem mandava era esse cabeçudo aí. Vargas, Pedro Ernesto, Góes Monteiro, Alberto Lins de Barros. Era um grupinho fechado. Então, se a gente está fazendo uma revolução para melhorar e mudar o país, ela tem que ser ampla e não restrita, né? O grupo ser restrito. E aí a gente tem com o grande problema, né, que o Vargas vai ter no início do seu governo, que é a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vejam como a história ela é um negócio que você tem que tomar muito cuidado. 90 anos atrás, né, você tá aqui, você tem um Estado utilizando a figura de um bandeirante, né, que é o cara que conquistou o interior do país, né, que partia de São Paulo para o interior do país, descobriu as minas, etc. Esse é o símbolo de São Paulo. Hoje, 90 anos depois, o pessoal quer derrubar as estátuas dos bandeirantes que tem por aí na cidade de São Paulo. Porque se sabe, se faz uma leitura mais crítica sobre o dado, o fato, e
analisa-se melhor e vê que, assim, cara, essa estátua não me representa. Aliás, deixa eu aqui fazer abrir, vocês podem abrir os microfones e depois me dar as opiniões de vocês. Deixa eu parar aqui um instantinho. Quero a opinião de vocês. Vocês são favoráveis ou contra a derrubada de estátuas? Ou de placas, ou de monumentos, etc. Professor, a Mariana Eu sou a favor. Da derrubada das estátuas. Sim, se Ok. foram de pessoas que tiveram homenagens, sendo que foram pessoas bostas, não merecem ter homenagem porra nenhuma, nem rua com nome, nem estátua, tem que derrubar mesmo essa bagaça. Ok. Rebeca? Eu não sou a favor, mas principalmente porque fez parte da história. E estando ali, as pessoas vão, mesmo que as pessoas não tenham sido boas, a gente não pode estar comparando uma situação do passado, no tempo que viviam, com os nossos pensamentos de hoje em dia. Mas Ok. se a gente for ver, a gente tem que, mesmo que a situação tenha sido muito ruim, tudo mais, a gente pode ver, meio que tomar providências para isso não acontecer de novo, sabe? O que Aham. aconteceu? Por exemplo, os bandeirantes, eles roubavam as pessoas também, além de estar lá, eles maltratavam os índios, os Uhum. indígenas, porque eles Isso. iam pegar lá, e isso meio que serve como pra gente aprender a não fazer isso. Hoje em dia a gente tem uma consciência diferentemente do que as pessoas de antes tinham, sabe? Então, eu acho que ela tem grande importância na história. Por isso que eu acho que seja. Tem um que era um cara que, ah, no século muito passado, eu esqueci, eu sou muito ruim com séculos. Relaxa. Ela na Inglaterra, e ele escravizava, né? Uhum. Pessoas. E Uhum. por causa do século, o pessoal estava derrubando e tudo mais, afirmando que era só de negros e tudo mais. Uhum. Sendo que se as pessoas vissem. Na verdade, eu tenho uma crítica. Por que elas não pegam e vão reclamar com a China? Porque a China escraviza pessoas até hoje nas fábricas que tem lá, sabe? Ao invés de estar culpando as pessoas do passado, porque se elas estão vendo que isso aconteceu no passado, porque elas não tentam melhorar isso no futuro e acabar com as coisas que estão acontecendo no futuro. Uhum. Eu falei demais. Eu falei Rebeca, então, Rebequinha, assim, eu penso no caso dos bandeirantes, por quê? Porque eu não sei você, mas na minha escola não foi me passado que os bandeirantes eram os escrotos do caralho, entendeu? Inclusive, no desfile de 7 de setembro, tinha até uma ala só para os bandeirantes. Tipo, os meninos iam lá mó orgulhosão. Ai, eu vou ser desbravador, eu vou não sei o quê, sabe? E eu Nossa. achava aquilo mó maneiro, porque eu não sabia. Não me foi passado nas aulas de história que os desbravadores eram os escrotos, entendeu? Que maltratavam eles. Então, assim, é muito injusto. Isso não acontece aqui. Tipo, essas homenagens à bandeira e tudo mais. Pois sabia que cara. era só que aqui, todos os professores de história que eu tive sempre explicavam, sabe, de como eles eram. Aí eu nunca olhei ele assim, com a cara tão boa, sabe? Aham. Mas aí depende muito do professor, Rebeca. Então, Entendeu? vamos lá. Deixa eu escutar o Fabrício. Aham. Porque eu estado do Mas eu entendi mais. Depende mesmo. Tem uns que não só falam, sei lá, como se estivesse escondendo algumas partes, sabe? Quer ver Querendo ou um? não. É isso. Uhum. Deixa eu procurar aqui, porque meus livros todos mudaram de posição. Aguenta aí um instantinho. Eita. Não. Aqui, ó. Vamos lá. E aprendam, não sejam professores. Deixam de ter coisas bonitas e legais para guardar livro didático.
Como é que é? Eu não peguei o começo da frase, que eu estava sem o fone. Não sejam professores. Tomem aí a gente como exemplo. Nos deixamos de ter na nossa estante coisas legais, bonitas, interessantes para ter livro didático. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, para eu me olhar aqui no coisa, para eu ver o que eu estou conseguindo mostrar para vocês. Então, olha aqui. Esse é um livro de 9º ano, né, 8ª série. Para começo de conversa, eu vou fazer só por conta da provocação. Qual é a figura que mais chama a atenção de todos vocês quando vocês veem essa capa de livro? O Che Guevara. Ok? São um livro. Uhum. Esse é outro livro. De 9º ano também. Qual é a figura que chama a atenção de vocês? O Homem da Lua. Ok? Então, vamos lá. Todos esses 2 livros... Estou tentando botar minha cara aqui. Eles têm representações aqui que são muito importantes, seja de momentos históricos, seja de personagens históricos. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, eu já não cheguei a dar aula em turmas onde se criticassem esse sujeito aqui, né? O glorioso Ernesto Guevara. Glorioso não porque eu acho ele glorioso nem nada, é só uma forma de eu falar, tá? No entanto, nesse outro livro aqui, existem 2 personagens ignoradas pela maioria da população. Vocês sabem quem é esse aqui? Vocês sabem Não, quem é essa professor. senhora aqui? Essa aqui é a estátua que é uma representação do Zumbi dos Palmares. Ela é grande, é uma cabeçorra enorme, do tamanho desse quarto aqui. E esta senhora aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar, não vai dar para ver. Mas esta senhora aqui foi a primeira mulher, em 1892, que começou a lutar pelo direito das mulheres votarem. Ok? Aí vamos lá. Aí eu, que acho que o movimento negro é cheio de mimimi, arranco essa parte do meu livro. Aí eu, que sou contra esses esquerdistas, petralhas, vou e corto o meu livro. Mas é só a capa. Isso porque eu ainda não falei do conteúdo. Qual é o grande problema que a gente tem que discutir aqui? Todos os argumentos de vocês estão certos. Nenhum deles está errado. Seja o da Mariana, que propõe a destruição de estátuas, seja o da Rebeca, seja a Sara falou um negócio aqui, deixa eu ler aqui o que a Sara falou, ela botou assim: naquele momento, elas foram importantes, porém hoje não representam mais a nossa realidade. A rua, representações desse peso ajudam a formar novos cidadãos, onde podemos clamar por uma sociedade melhor, tendo exemplos tão merdas, né? Química mata, mas também salva. O que a gente tem que pensar, gente, é que é o seguinte: uma representação. Já houve época em que ser um sujeito tatuado era um sinal, esse aí é bandido. Né? Imagina ter um braço fechado, o corpo com tatuagens e tal. Isso é a representação que a gente faz num determinado momento. E aí existe um conceito, quando a gente estuda história, chamado anacrônico. O que é anacronismo? O que é uma anacronia? Eu não posso pegar o que eu sei hoje e pensar sobre o que eu sei hoje nesse futuro. Por exemplo, eu não posso hoje impedir que alguém mais novo que eu, por exemplo, acredite ou no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa. Eu hoje, com a idade que eu tenho, eu não sei se eu estou acabando com a ilusão de ninguém, mas o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa não existem, tá? Se alguém acreditava nisso, desculpa aí acabar com a ilusão. Mas, porém, contudo, no entanto, uma criança de 3, 4, 5 anos ainda vive com essa ilusão de que o Coelhinho da Páscoa e o Papai Noel existem. Só que aí eu estou pegando o conhecimento que eu tenho hoje, jovem adulto, etc.,
aplicar para uma criança não vale. Essa é a formação. O anacronismo ele fala disso. Não é o que eu sei hoje sobre o Che Guevara que vai mudar o que o Che Guevara foi, para começo de conversa. Não é o que eu sei hoje, exatamente, Fabrício. Não é o que eu sei hoje sobre o Zumbi dos Palmares que vai mudar o que o Zumbi dos Palmares foi. Não é o que eu sei hoje sobre os bandeirantes, porque tem que também ter muito importante duas coisas. A Mariana falou sobre a questão dos professores. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Eu afirmo isso categoricamente. Vocês podem agora me achar o sujeito mais escroto do mundo. Vocês têm esse direito. Mas eu afirmo a vocês, eu dou aula há 20 anos. A quantidade de professor bosta, ruim, professor de história, professor ruim, que está dentro de sala de aula, vocês não fazem ideia do tamanho. Se você me perguntar nesse quarto aqui, onde está o meu diploma, eu não sei. Eu não faço questão de saber. Tem o cara que bota lá o quadro gigante, o diploma dele de formado, mas dá uma aula merda, porque não estuda. Não estuda. Isso é o primeiro ponto. Então tem um monte de professor ruim que não sabe interpretar. Eu, no primeiro dia de aula, de muita turma que eu chego, eu falo assim, eu vou ser o melhor professor de história que vocês vão ter na vida. E em 20 anos de profissão, não teve um aluno que dissesse o contrário. Teve alunos que disseram assim, caralho, tu exige muito, tu é muito filha da puta. Mas me encontraram anos depois e falaram assim, agora eu sei por que você fez o que você fez. Então eu falo isso com orgulho e talvez um pouco de arrogância, mas eu sei que eu sou um professor foda, bom pra caralho, ponto. E tem muita gente ruim na sala de aula. O segundo ponto que eu quero dizer, que eu estava nessa questão desse assunto, ele diz respeito muito a para que a gente quer derrubar? Entendeu? Para que a gente quer derrubar? Se a gente não disser por quê. Por exemplo, hoje a gente tem a representação de escravocratas, líderes escrotos espalhados em tudo quanto é lugar aí. A gente sabe muito bem que o deputado, o vereador, chega lá e propõe na sessão, eu quero mudar o nome dessa rua, porque isso aconteceu aqui no meu bairro, inclusive, e eu fiz um salseiro do cacete com isso. Onde eu vivo é uma área de proteção ambiental, onde o Darwin passou por aqui, onde eu moro, né, o Charles Darwin, quando esteve passando pelo Rio de Janeiro, ele caminhou pelas terras onde eu vivo hoje em dia, e aí o nome da rua onde eu moro se chama Itaucaia Vale, é o Vale da Pedra de Tocaia. Tá? Depois eu mostro, mando foto para vocês. Hoje, agora não dá para tirar. Então, ele passou por aqui por conta da vegetação, por conta de um monte de coisa. Então, a Avenida Itaucaia é o nome histórico do bairro onde eu vivo. E aí um vereador um dia propôs na Câmara Municipal de Maricá e falou, olha, vamos mudar o nome da rua Itaucaia para Dona Romilda, que era a mãe do atual presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Foi votado e passou. Quando eu soube disso, eu convoquei uma porrada de gente, fizemos um alarde, demorou papo de quase um ano, mas a gente conseguiu reverter uma decisão da Câmara Municipal do município. Voltou a se chamar Avenida Itaucaia. Só que a gente explicou a importância desse nome, explicou a história do lugar, colocou aspectos jurídicos do negócio, porque se muda o nome, todos os moradores que moram nessa rua. Só que os caras fazem isso de canetada. Eu vou chamar essa rua aqui, Rua Getúlio Vargas, para pegar. Rua Getúlio Vargas. Aí o cara, fica bom. Só que ninguém conhece essa rua como Getúlio Vargas, conhece como, sei lá, Rua 2. Então, a gente tem que explicar o porquê que aquela estátua não merece estar naquele lugar. Não destruir. A remoção da estátua é mais importante do que a destruição propriamente dela. Óbvio, quando os iraquianos se livraram do Saddam Hussein, eles saíram destruindo as estátuas do Saddam Hussein do Iraque. Quando a União Soviética colapsou
Em 91, eles derrubaram um monte de símbolos da União Soviética, como estátua do Lenin, estátua do Stalin, estátua do Karl Marx, etc, etc, etc. Porque a população tinha aqueles caras ali, foi por conta desses caras que eu vivo essa vida e agora minha vida tá uma merda. Agora isso mudou. E aí os caras derrubam a estátua. Mas isso são as implicações dele lá. Para nós aqui, a gente percorre vários lugares da cidade, onde aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, fica o Comando Militar do Leste. É o palácio onde todas as operações do Exército da região Sudeste são determinadas. Em frente a esse palácio, existe o mausoléu que contém o corpo do Duque de Caxias. Parece meio doido, mas está lá. Entende? Está lá, Mausoléu Caxias. É uma estrutura em meia-lua, assim. Você caminha ali na frente do cara. Agora, experimenta ficar ali parado. O cara não deixa você ficar parado. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Duque de Caxias foi extremamente violento na contenção das rebeliões que ocorreram no Brasil, né? E por aí vai. Mas isso não é ensinado. Quando uma coisa não é ensinada, é porque o sujeito não sabe. Ponto. Isso eu posso afirmar a vocês. Por exemplo, vocês agora estão fazendo um preparatório para uma prova de concurso. Se está lá, vamos supor. Vamos supor que você me pedisse assim: ô Bruno, por que até agora você não deu aula sobre civilização greco-romana? Porque não cai na prova. Não cai. E se cair, vai cair dentro do contexto de filosofia, não de história. Aí eu fico falando assim: não, tá. Não, um dia a gente vai dar aula de história, de greco-romano. Não, pode deixar, gente. Se eu não der, é porque eu não sei. Isso, Sara, boa, entendeu? A revolta dos malês, 1835, entendeu? O Ceará foi o primeiro estado do país a declarar a abolição, se eu não me engano, em 1854. Né? Isso foi falado, inclusive, no Enredo da Mangueira do ano passado. Isso é o Enredo da Mangueira. É que existia um cara que fazia transporte de escravo numa jangada, ele se recusou. Não, existe uma lei no país que impede que tenha escravos, eu não vou transportar escravo. Pronto, eu falei, é isso aí, né? Tem uma lei, vamos cumprir a lei. Pronto. Não se traficava mais escravos no Ceará. Os escravos estavam livres. Óbvio, foi do dia para a noite? Não, foi um processo lento. Então, assim, quando a gente fala de história, eu amo essa disciplina. Cada professor que dá aula de uma disciplina, ele deve amar essa disciplina. Deve amar estudar, como a Sara falou. Já mostrei isso aqui para vocês milhões de vezes. Ali, ó. São livros pra caralho. Por quê? Porque eu amo estudar isso para não poder falar besteira. Canudos é na Bahia. Entendeu? O cara que não fala é porque não sabe. Ah, porque o currículo não dá, não sei o quê. É muita coisa. Quem quer falar alguma coisa? Não, eu tive a impressão que você tinha me chamado. Não, tudo bem. Então, assim, a gente tem que ter isso como é que fala? Em mente. E outra coisa bem importante. O que você não sabe, pergunta. Vergonha é não saber. Tá? Não é perguntar. Quem pergunta quer saber. Dizia um programa antigamente, acho que era do Silvio Santos. Quem pergunta quer saber. Você quer informação. Ah, mas o cara vai ficar rindo da minha cara. Que se foda, porra. Você prefere o quê? Morrer na ignorância? Ah, sim. Eu acho de uma maldade extrema, né? Eu acho de uma maldade extrema o que se cobra dos alunos, entende? No conteúdo de história, propriamente. Sabe? Que é como eu tô falando. A gente está aqui com 1h30 de aula. A gente está em 6 pessoas, onde cada um... Oh, peraí, deixa eu falar alguma coisa. Então, passa aqui no chat e tal. Numa sala de aula comum, não tem 5, 6 pessoas, tem uma porrada,
E o cara tá pouco se fudendo para mim. Essa conversa que a gente está tendo paralela aqui, a gente não está tendo uma conversa paralela sobre o assunto. Está tendo sobre o fulaninho que está pegando a fulaninha, para o outro que não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? É muito conteúdo? É muito conteúdo. E fora que é aquilo. Várias disciplinas, vários professores não levam seus alunos a pensarem criticamente. E quando o aluno fala assim, a filosofia ensina a gente a pensar. Não, pensar todo mundo pensa. A filosofia e as demais ciências humanas fazem a gente pensar criticamente. Entende? Por que existe hoje um movimento querendo derrubar estátuas? Por que o Bruno... Eita. Vou voltar? Cadê? Por que o Bruno está me mostrando uma imagem de um bandeirante, sendo que os bandeirantes foram filha da puta? Será que é E com um detalhe importante, tá? Você está vendo aqui, ó, uma caricaturazinha do Vargas sendo esmagada pelo bandeirante. Né? E, por exemplo, que é até o assunto que a gente vai entrar. Alguém tem... a gente viaja, vocês usam muitas drogas, hein? A gente viajou aqui agora no tema e a gente conversa bastante. Alguém quer acrescentar alguma coisa só para eu fechar essa parte para a gente poder encerrar a aula? Podemos ir em frente? Vou em frente, hein? Vai lá, professor. Vamos lá. Então, Revolução de 32. Veja, o governo provisório começa em 30 e ele continua provisoriamente governando por decretos até que em 32, em 9 de julho, que é feriado em São Paulo, explodiu a Revolução Constitucionalista, estendendo-se até o dia 2 de outubro. Recentemente acabou uma novela das 6, chamada Éramos 6, em que alguns dos seus personagens se envolviam nessa guerra. Desde 1997, pela lei estadual, né? Dia 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, relembrando a data. Os paulistas consideravam que São Paulo estava sendo tratado como terra conquistada e sentiam que a Revolução de 30 fora feita contra São Paulo. A Revolução do... Por quê? Porque o Júlio Prestes era paulista, porque o presidente anterior, o Washington Luiz, era paulista. Júlio Prestes tinha obtido, em 1930, 90% dos votos de São Paulo. E Getúlio tinha só 10%. Após a Revolução de 30, São Paulo estava sendo governado por tenentes de outros estados. Não havia governadores, haviam interventores. E aí, olha os militares no governo de novo, gente. O tenente interventor que os paulistas mais detestaram foi João Alberto Lins de Barros, chamado pejorativamente pelos paulistas de o pernambucano. Bem, como é que fala? Xenófobo é porque é de fora, mas, né, só faltou chamar de Paraíba, né, que em São Paulo todo nordestino é Paraíba. Baiano, não, em São Paulo todo nordestino é baiano, e no Rio todo nordestino é Paraíba. Não importa de qual estado, dos 9 estados do Nordeste você vê. No Rio de Janeiro, sujeito, se você vai com sotaquezinho, aquele sotaque cantado bonito, que só o Nordeste tem, pronto, você já é chamado de Paraíba. Outro interventor militar foi o general Manuel Rebelo, que era muito ligado a João Alberto, continuava interferindo em São Paulo. Então, e tem uma questão muito importante, tá? Que eu não botei aqui no texto. São Paulo queria uma Constituição. Se a Revolução de 30 era para mudar tudo isso que estava aí, né? E não tinha uma Constituição, queremos a Constituição. Então, começa um crescendo, né, que a população de São Paulo tem. E aí, por exemplo, as raízes históricas, né, São Paulo sempre se achar esse estado importante, seja por conta dos bandeirantes, seja por conta da importância do café, né? São Paulo tem esse histórico de estado que se acha muito importante, porque nós produzimos a riqueza desse país. O estopim da revolta paulista foram as mortes de 4 estudantes assassinados no centro de São Paulo por partidários de Getúlio Vargas em 23 de maio, né,
antes de julho de 32. Mário Martins Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade, cujos nomes vieram a formar a sigla MMDC, né? Nada a ver com máximo múltiplo divisor comum, não tem nada disso aí não. E você vê aqui que eles têm, né, um cartazinho, aqui ó, 23 de maio, 29 de julho é a data da Constituição, né? Todo um memorial em torno desses rapazes, né? Muitos paulistas já estavam inconformados com os interventores que vinham para São Paulo há mais de 2 anos, já estavam inconformados com Getúlio pela falta de Constituição, então as pessoas faziam assembleias para discutir e protestar. E aí, em 23 de maio, esses rapazes são mortos. Neste dia, a população saíra às ruas protestando contra a presença do ministro Oswaldo Aranha em São Paulo, e Pedro de Toledo montou um novo secretário de governo, Pedro de Toledo, o interventor, chamado Secretariado de 23 de maio, sem a interferência de tenentes e de Oswaldo Aranha. Então, na passeata, contra um ministro do Vargas, que fazia, né, parte lá daquele gabinete negro, mataram os 4 rapazes. Falaram assim, agora a gente vai ter que se organizar para lutar contra esse governo, para lutar contra tudo isso que está aí. E aí, mais uma vez, vamos tentar... Aqui tem um videozinho bem bacana que eu achei para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Anos atrás, milhares de jovens marcharam para uma guerra dentro do Brasil. Uma luta que durou 3 meses e matou mais brasileiros do que a Segunda Guerra Mundial. Hoje, os futuros oficiais da PM paulista homenageiam a coragem dos antepassados, marchando com os uniformes usados pela força pública nos combates. O movimento ele nasceu aí, né, dos quartéis, nasceu aí frente aos partidos políticos, congregou civis, congregou estudantes, formamos aí uma grande frente de combate. O conflito explodiu com a morte de 4 manifestantes num protesto no centro de São Paulo. Em poucas horas, a Força Pública recebeu reforços de mais de 10 mil voluntários. A multidão queria democracia e eleições livres, mas a revolução interessava a elite descontente com a política e a economia de Getúlio Vargas. Nós vivíamos uma ditadura, Congresso fechado, Assembleias fechadas, Câmaras de Vereadores fechadas, governadores nomeados pelo governo central, prefeitos nomeados pelos interventores. Em suma, você não tinha um poder executivo democrático, você tinha um legislativo fechado, em todas as esferas, e um judiciário controlado pelo executivo. 2 anos antes, boa parte dos paulistas apoiaram Getúlio. Na eleição de 1930, o gaúcho não aceitou a derrota para Júlio Prestes, deu um golpe, a Revolução de 30, e impediu a posse do rival. Getúlio suspendeu a Constituição e formou um governo provisório, prometendo democracia e eleições limpas. 2 anos depois, o governo provisório continuava no poder e nada de nova Constituição. São Paulo decidiu derrubar Getúlio Vargas. Buscou ajuda de mineiros e gaúchos, mas acabou sozinho. Aos 96 anos, seu Paulo lembra bem do clima que o arrastou para a frente de combate. Todos estavam entusiasmados, homens, mulheres e crianças. As crianças faziam batalhões fardados, e eles fardaram para poder incentivar a guerra. O Vale do Paraíba é o lugar onde os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se encontram. Por isso mesmo, ele foi um dos locais onde aconteceram as piores batalhas da Revolução de 32. Aqui mesmo aconteceu uma. Este foi um dos cenários dentro do município de Cruzeiro, do lado paulista. E tudo pelo controle destes trilhos, uma conexão ferroviária importantíssima, estratégica, porque do lado de lá daquele túnel já é o estado de Minas Gerais. O trem era a única ligação. Os paulistas avançaram até o lado mineiro.
locomotivas bloquearam o túnel dos dois lados. Para que o paulista não tomasse um tiro vindo do próprio companheiro, ele gritava tapioca, o outro gritava tatu, e ele sabia, esse cara não tem que dar tiro. Sem poder avançar, os inimigos trocaram fogo durante semanas. O pesquisador registra mais de 200 mortes. A gente deixa para trás esse túnel de volta a São Paulo, com a certeza de que passou por um dos cenários da nossa história recente, né? E de uma história que a gente espera que nunca se repita. Na visão desta historiadora, o confronto podia ter sido evitado. Para ela, a população foi usada pelos poderosos. Há uma certa manipulação da elite no sentido de que o interesse maior era dela, era da participação, era da manutenção do poder, dos seus privilégios. Então, a elite, de fato, tem um papel fundamental na conformação desse clima de apoio revolucionário. Eu me alinho àqueles que defendem que foi um movimento democrático, o que é algo um pouco comum na história brasileira, em defesa das eleições livres, com voto secreto, com voto da mulher pela primeira vez, inclusive, e a realização de uma Assembleia Constituinte. Os avós deste publicitário lutaram por São Paulo. Para ele, os itens que coleciona provam a mobilização geral dos paulistas. É uma coisa que você não vê hoje. Você vê pequenas mobilizações por causas das mais aleatórias possíveis, né? E naquela época as pessoas realmente se importavam. Mas a memória de 32 não é cultivada em São Paulo. O próprio mausoléu ao soldado constitucionalista de 32 sofre com problemas de manutenção. Para o representante dos veteranos, lembrar o 32 é dar valor a quem lutou pela democracia. Lutava pelo Brasil. Por isso é que a São Paulo conserva a imagem da bandeira do Brasil, né, no seu próprio pavilhão. Para Brasília se fiante exime, quer dizer, que o Brasil se façam grandes coisas. Naquela época, hoje e sempre. E a pátria no coração. Bacaninha, viu? Tá mudo, professor. Perdão. Como eu disse, tem que contextualizar essa reportagem aí, porque ela foi nos 80 a Revolução de 20. Isso foi, então, em 2012. E ali aparece até um sujeito que hoje, na minha opinião, ele é desprezível, que é o historiador Marco Antônio Villa, porque, inclusive, ele se prestou a utilizar argumentos históricos para defender esse governo. Porque ele sempre foi um crítico do governo Lula, então, para se livrar do governo Lula, ele apoiou esse governo maldito que a gente tem hoje. Mas, veja, como eu disse, usando os exemplos do livro histórico, do livro de história, do livro didático. Você vai ter os livros contendo mais ou menos o conteúdo, mas com visões sobre o mesmo fato diferentes. Lembra de quando eu contei? Lembra quando eu fiquei... Vocês estão aí de... Olha o papo parado. Tô brincando. Lembra quando eu citei o exemplo do isqueiro? Entendeu? Para mim, eu estou vendo que o isqueiro é vermelho. Para você, de repente, ele é laranja. E para o daltônico, ele vai ter outra cor. Então, a interpretação que o historiador faz do documento sobre o fato, porque isso é bem importante, tá? Isso é muito importante que a gente analise, que é o problema de como o cara lê o documento. Porque se você vai ler um livro do Machado de Assis, você vai ver que é aquela linguagem rebuscada, difícil, vai ter um monte de palavras que você não vai entender, e talvez a sua compreensão do livro seja dificultada. Mas aí, por exemplo, você tem o mesmo romance do Machado de Assis, escrito em forma de revista em quadrinhos.
Aí você, tem imagens, tem um texto mais leve, aí você obtém uma outra. Professor, Opa. você falou isso, eu lembrei. Quando eu fui ler Dom Casmurro, não entendi porra nenhuma. Então, no início a pessoa vai lendo devagarzinho. Eu fui pesquisando as palavras. Tinha coisa que eu não entendia. Um monte de palavra que era muito antiga, que mal era usada. Exato. Então, não tem como você. Isso atrapalha a sua compreensão. Então, vamos supor que um cara que tenha pouco conhecimento sobre a língua portuguesa vai escrever um texto sobre Dom Casmurro, por exemplo, utilizando o livro que a Mariana falou. Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? Que é a figura, é a pergunta histórica do negócio. O cara pode ter lido e entendido. Não, a Capitu traiu o Bentinho. O outro vai, não, a Capitu não traiu o Bentinho. O Bentinho que é maluco, um psicopata, fica pensando besteira da mulher. O livro, ele deixa essa ambiguidade no ar. E aí, você vai escutar o cara que disse que a Capitu traiu, ou você vai escutar o cara, a pessoa que disse que não, a Capitu não traiu. É uma questão de interpretação. O fato, o fato está lá, o documento está lá. A interpretação que se faz desse documento é que vai variar do conhecimento que o historiador tem sobre o assunto, sobre a língua portuguesa, sobre o contexto da época, e por aí vai, entendeu? Então, ali o Marco Antônio Villa, ele está falando sobre como o movimento de 32 foi bom para o Brasil, mas há visões diferentes dessa, entendeu? Os paulistas vão se orgulhar disso. Essa reportagem até mostra que hoje em dia 9 de julho é só um feriado, né? O rapaz que coleciona itens da época, porque o Brasil não se mobiliza mais. É porque, né, talvez depois em 2013 ele estivesse na rua protestando contra sei lá o quê. E por aí vai, entendeu? Veja o sentido de anacrônico. A gente está hoje em 2020, vendo uma reportagem de 2012 e fazendo interpretações disso tudo, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que eu acabo por aqui. Essa primeira parte de hoje, né, da nossa... só um final, né? Getúlio se reconcilia. É por conta da Revolução de 32, inclusive, tem que se deixar assinalado isso, que é por conta da Revolução de 32 que o porte de arma foi proibido no Brasil. Porque até 1932 as pessoas tinham o direito, assim como nos Estados Unidos, de ter armas. Mas como a população civil se armou contra o governo federal, e se vocês pesquisarem no YouTube, tem muito vídeo mostrando, por conta da Revolução de 32, o Santos Dumont se matou, porque teve ataque aéreo sobre a cidade de São Paulo. Jogaram-se bombas sobre a cidade de São Paulo. Não, nós já vamos terminar, Fabrício. Então, assim, dá para vocês expandirem muito isso, porque já é século XX, então tem muita coisa filmada. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a segunda parte, que já é o governo constitucional do Getúlio Vargas. E aí, na outra terça, então, tipo, hoje é 8, 15, e na outra terça, 22. Talvez eu condense tudo, porque o governo constitucional não tem muita coisa, não. Mas a gente fale bastante de Estado Novo, que aí sim é período ditatorial, tem muita coisa para ser dita. E se vocês quiserem, vocês podem ver o filme Olga, disponível facilmente em qualquer lugar da internet, acho que até no YouTube tem. É aquele da Olga Benário, que era a esposa do cara que é da Alemanha e tudo mais. Exatamente. É um filme bom. Tem livro também, né? Ele é baseado num livro, mas eu recomendo vocês. Tá bom, meus queridos? Daqui a pouco eu coloco esse material todo lá no Classroom para vocês poderem estudar mais ou pesquisar mais. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem falar sempre comigo. Tá bom? Um abraço. Valeu, professor. Um beijo. É ótimo estar com vocês. Valeu, até a próxima.
Tchau, Beijo. meninas. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Gabriel. Gabriel, não suma, Gabriel, por